Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. Iremos dar início a mais um evento do ciclo de palestra de responsabilidade técnica, idealizado pela Comissão de Responsabilidade Técnica do Regional, cuja a presidente é a doutora Rosimeire Viola Bosch, e está presente conosco. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Dr. Odemilson Donizete Moceiro, eu dou as boas-vindas a todos. Espero e desejo que vocês passem uma tarde muito gostosa junto com a gente, conversando, discutindo os assuntos sobre responsabilidade técnica em estabelecimentos veterinários. Para isso, nós trouxemos a nossa colega amiga, doutora Thais, tá? Que faz parte da Comissão de Responsabilidade Técnica, que eu presido, e que hoje vai nos presentear com uma aula sobre checklist, né? Como utilizar o checklist como ferramenta durante a fiscalização do CRMV. Então, sejam todos bem-vindos, se sintam em casa, se sintam abraçados e acolhidos. Muito obrigado, doutora. Todo mês teremos uma palestra com temas super importantes sobre responsabilidade técnica, e hoje é a quarta do ano. E como disse a doutora Rose, hoje o tema é o uso de checklist como ferramenta preventiva para receber a fiscalização. E temos a honra de contar com a palestra da doutora Thais Vieira Machado Bertozzi, que é médica veterinária formada pela Universidade de Guarulhos, sócia do grupo Animaniacs, perita judicial cadastrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, assistente técnica veterinária em processo civil e ético profissional, defensora da ativa em processos éticos profissionais do Conselho. Ela é membro da Associação de Medicina Veterinária Legal, membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho, é membro do Grupo GAM, que é o nosso grupo de apoio mútuo do Conselho também. Ela é professora da pós-graduação em Medicina Veterinária Legal pela Qualitas, é palestrante de diversos cursos na medicina veterinária legal, é atuante em clínica médica, anestesia e gestão hospitalar há 20 anos, é pós-graduada em medicina veterinária legal pela Qualitas, é pós-graduada em anestesia de pequenos animais pela Anclivepa e tem MBA em gestão e estratégia de negócios pela Business School São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Henrique, obrigada a todos. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que hoje não é uma aula, acho que é um bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem, doutora Rose? Estão? Tá Sim, bom. Então, hoje, estamos sim. então, tá bom. Então, hoje, mais do que uma aula, é um bate-papo, né? Eu acho que eu estou aqui para trazer a parte prática para todos. Eu tenho, como o Henrique falou, eu tenho grande experiência na parte de pequenos, né, na rotina de pequenos, de cães e gatos, e eu tô aqui para adicionar aí um pouquinho. Eu vi que tá meio, a imagem tá meio, tá aparecendo direitinho para vocês, ou prefere que eu tire essa tela de fundo? Thaís, não, tá aparecendo. Mas se você se sentir melhor tirando a tela de Tá, fundo, tira. Tá cortando um tá, pouco fica só, tranquilo. Thaís. Tá cortando? Um pouco. Deixa eu tirar aqui para vocês, peraí. Eu acho que se você tirar, vai ficar melhor. Deixa eu voltar. Vou tirar para ficar mais fácil para vocês. Ficou melhor? Ficou melhor? Perfeito, doutora. Ficou, né? Então, Tá tá. muito bom. Tava me incomodando também aquela Não, tela. não, pronto. Eu tava parecendo Um fantasminha. fantasminha. Não, não. Tá ótimo. Vai aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho do uso do checklist como ferramenta preventiva para receber a fiscalização. A doutora Rose falou exatamente sobre isso. Eu faço parte da Comissão de Responsabilidade Técnica em São Paulo.
A minha missão aqui, minha função é trazer um pouquinho dessa rotina, principalmente para o olhar preventivo, né? A gente fala muito sobre RT, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é RT, como ser, quando ser, o que fazer na rotina. Quando a gente fala de RT, a gente fala de uma forma generalizada, de vários tipos de estabelecimento, mas o meu foco é sempre no estabelecimento de pequenos pela minha experiência, né? Então, eu estou em São Paulo à frente de um grande grupo de hospitais veterinários aqui em São Paulo, então, minha expertise de 20 e poucos anos na veterinária é focado na área de pequenos, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho também sobre biotérios, né? Sobre outras frentes que a gente tem também sobre RT. Bom, o Henrique já passou todo o meu currículo, né? Eu brinco, eu falei para o Henrique que essa é a minha melhor forma de apresentação, porque acho que aquela coisa de ser descritivo o currículo acaba não atraindo os jovens, né? Então, eu tenho várias funções. A primeira coisa é sou mãe, né? Antes de ser médica veterinária, tenho toda uma função em frente a um hospital veterinário particular, mas também trabalho na parte do Tribunal de Justiça de São Paulo com assistência técnica e perícia veterinária. Trabalho no CRMV, né? Então, assim, por convite da doutora Rose, estou integrando duas comissões que me enchem meu coração de orgulho e por isso que eu estou aqui, né? Quanto mais informação e transparência a gente trazer para os médicos veterinários e poder ajudar na rotina clínica, acho que isso é o mais importante. É tentar facilitar, tirar do papel, né? A gente sabe que nem todo mundo lê resolução, nem todo mundo, né, participa dessas coisas, então a gente tenta resumir um pouquinho e conversar um pouquinho sobre isso. O que eu não souber responder, a doutora Rose está aqui, aí é unânime, né, dentro do conselho, sabe absolutamente tudo, então eu tenho um grande apoio aqui ao meu lado para a gente tirar todas as dúvidas, até que não for da área que eu atuo. Tá bom? Então se sintam à vontade para perguntar mesmo de outras áreas, que daí eu peço ajuda à Rose, tá bom? Bom, a primeira coisa para a gente falar sobre o checklist, a gente tem que entender o que é o RT, né? Quem é o RT? Então, o RT que a gente chama é o responsável técnico veterinário, né? E aí, qualquer um pode ser o responsável técnico dentro do estabelecimento? Não, né? Ele tem que ser médico veterinário competente, quer dizer, ele tem que estar formado para ser RT, e além de ele estar formado, ele tem que estar ativo no conselho, né? Às vezes a gente vê alguns estabelecimentos que não têm RT, que o próprio gerente acaba fazendo essa parte, mas ele não é médico veterinário, então ele não pode ser considerado um RT de estabelecimento. O RT ele precisa ter a competência de médico veterinário, ele tem que estar ativo no conselho, aí sim, e para ser responsável realmente pelos estabelecimentos. Então, o médico veterinário que vai ali assinar como um RT, ele responde tecnicamente, eticamente, legalmente, né? Então, a parte administrativa, civil e penal por todos os atos profissionais, né, desenvolvidas ali e até dos serviços prestados. Então, tem que entender ali do RT, às vezes a gente escuta na rotina muitas pessoas que se formam falam, eu vou assinar RT, né, doutor José? Eu vou assinar como RT num estabelecimento, eu vou ganhar como RT num estabelecimento e não entende a função de um RT. E aqui hoje nós estamos dando ferramentas para Caiu, caiu, Acho que a doutora Thaís caiu. doutor Jardim Thaís caiu. Gente, um pouquinho de paciência, tá? Hoje de manhã eu estava num evento da USP, né? E também duas palestrantes, aliás, as três palestras foram online também. Gente, nas três palestras, os três palestrantes tiveram dificuldade com a internet. Foi É. muito difícil hoje. Não sei, hoje está ruim Uhum. a internet? Aqui tá um pouco ruinzinha mesmo. Tá. Então, mas já já ela entra de novo. Pronto, Thaís. Aí. A senhora tá mutada, doutora. Aí, voltei. Thaís. Voltou. Voltou, voltou. Bora, só um minutinho. Deixa eu pôr a apresentação novamente.
Vocês estão me vendo? Sim, Então tá bom. tô Então te eu vou ouvindo voltar. bem. Tá bom. Então, a gente já costuma, às vezes, ver médicos veterinários falando que assina como RT, né? Thaís, É... não está aparecendo sua apresentação, Então, pera só um minutinho. antes de você continuar a falar. Lógico. Já vou colocar agora, que como caiu, deve ter caído tudo. Pronto, agora. Pronto? Pronto, Então, tá agora. bom. Então volta. Então, a gente tem vários colegas que assinam como RT sem saber a real responsabilidade desse ato, né? É um ato de muita responsabilidade e, principalmente aqui, acho que a função hoje é trazer uma visão preventiva, né, nos cuidados dentro dos estabelecimentos. Isso é o mais importante. Então, é, qual a diferença entre RT e ART, né? Então, o RT é o responsável técnico, é o médico veterinário formado, ativo no conselho, que representa aquele estabelecimento, né? Representa de forma ética, de forma administrativa, de forma técnica, o estabelecimento. E o ART é essa anotação da responsabilidade técnica. O que, que é isso? Você tem que informar ao conselho que você está sendo responsável por aquele estabelecimento. Não adianta você só fazer um contrato com o seu contratante, você firmar contrato, receber por isso e não anexar isso ao conselho. Então, a anotação de responsabilidade técnica, a gente tem que dar entrada desse contrato dentro do conselho, tem uma taxa também que se paga ali para a gente ser responsável técnico, né, com a RT, e normalmente a gente fica responsável durante um ano, né? E depois se renova aí o prazo máximo de um ano de responsabilidade técnica pelos estabelecimentos. Então, isso é muito, muito importante. A gente entender que quando a gente é responsável por um estabelecimento, não é só de boca, não é só contratual. Além de ser contratual, isso tem que estar linkado ao CRMV do seu estado. Isso é muito, muito importante. Tá bom? Então, sempre o objetivo é assegurar sempre os serviços prestados pelos estabelecimentos realizados, mostrando que tem um profissional habilitado, responsável, garantindo a segurança técnica e jurídica de todos os atendimentos. Bom, e aí, quando eu posso ser responsável técnico veterinário de um estabelecimento? Eu sempre digo para todos, inclusive para todos os alunos e os veterinários que trabalham comigo, a diferença de competência para capacidade, né? Competência é a formação da lei. Então, assim, eu estou formado, eu tenho CRMV, eu sou formada em medicina veterinária, então eu sou competente em medicina veterinária. Por eu ser formada em medicina veterinária, eu posso ser RT de qualquer estabelecimento. Só que eu tenho capacidade de ser RT de qualquer estabelecimento? É isso que a gente tem que se questionar, né? Então, existem diferentes níveis de estabelecimento na medicina veterinária, e aí a gente tem que entender que o importante é a gente ser responsável técnico em locais que eu tenho capacidade de ter uma boa atuação. Isso é a coisa mais importante de todas, né? Então, lembrando, não é só uma assinatura, não é só um ganho, é uma responsabilidade com o estabelecimento e por todos os que nós estamos prestando serviço. E isso é muito importante, tá bom? Então, se eu tenho competência, eu sou formado como médico veterinário e eu tenho capacidade naquilo que eu estou afirmando para o meu contratante e me assegurando junto com o conselho, aí sim eu posso começar a exercer a função de responsável técnico. Aonde eu posso ser responsável técnico, né? Então, a gente tem vários níveis, né? E a gente tem até uma comissão ali junto com a doutora Rose, até muito multidisciplinar ali, né, Rose? Então, a gente tem responsáveis técnicos que cuidam da parte de pequenos, a gente tem responsáveis técnicos que cuidam da pasta de silvestres, a gente tem da parte de indústrias, né? De equinos. Então, tem tantas áreas na veterinária que a gente pode exercer nossa função. E o mais importante é lembrar, sempre exercer a função naquilo que a gente tem alta capacidade. Isso eu vou reforçar aqui o tempo inteiro. E aí, ok, então eu sou competente, eu sou capaz, né? Eu tenho capacidade na área que eu vou ser RT, e aí eu escolho qual é o ambiente que eu vou trabalhar.
Então, é animais de produção, é silvestres, é ensino e pesquisa, é indústria, comércio, existem vários ambientes que eu posso ser RT dentro da veterinária. Eu acho que a veterinária está crescendo demais, cada dia mais o campo para se trabalhar com a veterinária está crescendo, e às vezes a gente fica muito restrito, né, a pequenos animais em São Paulo e tem uma gama de oportunidades profissionais em outras áreas. E é muito importante a gente abrir esse leque, se capacitar em outras áreas também, para poder cada vez mais ter oportunidades de crescimento profissional. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de pequenos, que eu acho que hoje a grande maioria aqui em São Paulo, né? Aí a doutora Rose pode até falar pelo conselho, mas hoje a grande maioria dos veterinários que trabalham aqui em São Paulo atuam como pequenos, né? E dentro de pequenos, a gente tem que entender em qual local que eu vou trabalhar, né? Todos os locais que eu vou ser RT, eu vou ser cobrada da mesma forma? Se eu for RT de um estabelecimento pequeno, ou de um estabelecimento grande, ou de uma franquia, ou de uma rede, eu vou ser cobrado o estabelecimento da mesma forma? E não, não vai, né? Então, cada porte de estabelecimento veterinário de pequenos, ele tem uma resolução específica que vão cobrar, principalmente, regras de estabelecimento de forma diferente, tá? E isso eu vejo quando os fiscais chegam nas clínicas, nos hospitais, nos ambulatórios, eu vejo que os médicos veterinários acabam não sabendo dessa diferenciação. E por isso que a gente está aqui hoje, né? Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês que ok, eu sou RT de pequenos, mas qual local que eu vou ser RT de pequenos? Eu vou ser RT de pequenos para trabalhar com ambulatório, com consultório, como clínica veterinária ou como hospital veterinário? Hoje, muito se diz, coloca o nome na fachada dos estabelecimentos e nem sempre seguem a regra, né? A gente vê pessoas assim, responsáveis técnicos de estabelecimentos que se diz hospital veterinário e, na verdade, não são, perante a resolução, classificados como um hospital veterinário. Então, eu tenho que ter consciência onde eu estou trabalhando e me adequar ao porte do estabelecimento que eu estou trabalhando e que eu estou sendo responsável. Isso é muito importante. E tem essa resolução do Conselho Federal que diferencia o porte, né? Então, a gente está falando de um ambulatório, o meu estabelecimento vai ser cobrado algumas regras. Eu estou falando de um consultório, o meu estabelecimento vai ser cobrado de outras regras. Eu estou falando de clínica, eu estou falando de hospital, então tudo muda. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui é o quê? Essa diferenciação de estabelecimentos que vocês têm. Então, se vocês possuem estabelecimentos, são proprietários, que às vezes muitos dos RT são os próprios proprietários de estabelecimento, né? Verifiquem se vocês estão classificados de forma correta. E vamos fazer o trabalho preventivo. Porque sim, muitas vezes que eles Thaís, vêm, travou um pouquinho, bem. Ó, os médicos. parou em trabalho preventivo. Continua daí. Tá. Voltou? Sim, Voltou já? sim, Thaís, voltou. Nós voltamos já? Sim, Thaís, voltamos. Tá bom, vocês me avisam. É, o nosso intuito hoje é para esses RT mostrar para os RTs para fazer diariamente um trabalho preventivo. A gente, porte de estabelecimento, nós somos responsáveis. O que o nosso conselho nos exige de forma mínima de regras desse estabelecimento,
para a gente fazer a lição de casa preventiva, se adequar para quando chama fiscalização de forma negativa, como a gente vê hoje. Então, hoje a gente vê a fiscalização do conselho, às vezes, chegando dentro das clínicas e os veterinários despreparados para receber essa fiscalização, né? Então, é muito importante essa conversa de hoje. Nós temos que fazer o trabalho preventivo como responsável técnico e cuidar do nosso estabelecimento todos os dias. E aí, para não poder se assustar quando a gente tiver qualquer tipo de fiscalização, né? Então, eu falo, se a gente arruma fazer para a gente receber qualquer vistoria dentro do nosso estabelecimento. Então, acho que esse medo, né, doutora Rose, a gente tem que desmistificar, porque acontece o medo, porque os RTs acabam não trabalhando de efetiva nos estabelecimentos, cobrando, né, itens básicos que estão na resolução que não possuem na hora da vistoria, tá? Então, essa conversa, esse bate-papo é para isso, para mostrar para existe um checklist já divulgado pelo conselho para preparar todos os RTs a trabalhar nos seus estabelecimentos de forma preventiva. E a gente vai mostrar um pouquinho do que existe hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Que diferença são estabelecimentos de propriedade que pode ser minha, pode ser do próprio médico veterinário ou de uma pessoa jurídica, destinado a ato básico de consulta clínica, procedimentos ambulatoriais e vacinação. Então, consultório se pode básico de consulta, atendimento básico ambulatorial e vacinação. Não se pode ter consultório e fazer cirurgias. Não se pode ter consultórios e internar pacientes. E se eu faço cirurgia, eu não posso me classificar para o conselho como consultório. Aí eu tenho que me adequar a como estou me qualificando no meu estabelecimento, que eu sou RT. Tá? Então, se eu sou classificada, se eu eu sou limitada a fazer e vacinas. Muitas pessoas me perguntam sobre anestésicos. Pode ter anestésico no consultório? Pode, desde que seja para contenção e não para anestesia cirúrgica, tá? Se eu tiver anestésicos para contenção, isso pode. Agora, anestésico, se chega lá, tem anestésico e comprova que é para cirurgia, aí eu não posso fazer isso dentro de um consultório veterinário, ok? Clínica veterinária, diferença. Então, a clínica destinados a consultas são estabelecimentos que podem fazer todo o tratamento clínico ambulatorial e eu posso realizar cirurgia, internação ou não. Eu posso estar aberto 24 horas ou não. Lembrando, se eu estou aberto 24 horas, eu tenho que ter um veterinário tempo integral. Eu não posso estar aberto 24 horas e ter enfermeiro, auxiliares à noite sem um médico veterinário responsável. Então, para vocês entenderem, consultório, eu não posso fazer cirurgia e fazer internação. Eu posso, mas não é obrigatório. Se eu tiver uma clínica veterinária, eu posso realizar ou eu posso não realizar, não é obrigatório. Se eu realizo, eu tenho que fazer da forma correta. Se eu realizo internação, eu tenho que ter médico veterinário 24 horas. O que a gente vê muito na rotina é estabelecimentos veterinários que internam pacientes de forma 24 horas, clínicas veterinárias, e não fica médico veterinário em período integral. Isso não pode, ok? E hospital veterinário para ser classificado como hospital veterinário? Então, eu posso fazer tratamento clínico ambulatorial, eu posso fazer exames diagnósticos, cirurgias e internações.
com atendimento em período integral 24 horas, lembrando de sempre ter um veterinário responsável. Então, o hospital veterinário, eu sou aberto 24 horas. Eu não posso ser um hospital veterinário, ser classificado como hospital veterinário e eu não ter atendimento 24 horas. Eu não ter um médico veterinário que fica de pronto atendimento 24 horas. Senão, eu não posso ser considerado hospital. Então, até para RTs você é RT de qual tipo de estabelecimento? É de um ambulatório? É de uma clínica? É de um consultório? É de um hospital veterinário? A primeira coisa, existe muita dúvida e muito erro de classificação, tanto perante ao conselho quanto na sua própria fachada da clínica. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é a gente não pode colocar qualquer coisa, a gente não pode se classificar como qualquer coisa, a gente tem uma regra a seguir. E se eu estou me posicionando como hospital veterinário, eu tenho uma regra a seguir de como hospital. Bom, ok, sou RT, sou formado, sou competente, estou ativo dentro do conselho, tenho alta capacidade no que eu estou sendo RT, escolhi o meu, né, o porte, o tamanho do meu estabelecimento que eu vou atuar, e aí eu tenho que entender, eu vou atuar sozinho ou eu vou atuar por uma equipe? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque quando eu tenho uma equipe, o RT do estabelecimento é responsável por toda aquela equipe, né? Então, eu sou responsável pelo treinamento, ética de toda aquela equipe. Então, não é só assinar, é ter a responsabilidade técnica veterinária sobre tudo que rege dentro daquele estabelecimento. Então, eu tenho que orientar, eu tenho que zelar, eu tenho que treinar aspectos sanitários, segurança, prontuário, que hoje se fala muito sobre prontuário, né, doutora Rose? Muito, que às vezes a gente chega os processos éticos e não tem nada em prontuário. Então, toda essa responsabilidade do RT. E aí, até eu coloco isso, que às vezes as pessoas perguntam assim, quanto ganha, Thaís, um RT? Depende da sua competência, depende da sua capacidade. O que mostram muito para a gente no dia a dia é que os contratos são anuais, normalmente os RTs, eles respondem, são contratados por horas semanais, né? E existe uma diferença de pagamento para RT conforme os anos de experiência. Os sites que fazem essas pesquisas, todas as pesquisas demonstram que a partir de 8 anos de experiência do médico veterinário, o RT tem um valor de ganho maior. E isso aqui é o que a gente encontra na internet de média, né? De média salarial de um RT, tá? Então eu coloco porque sempre muitas pessoas perguntam. Então tá, então eu tenho que lembrar que a função do médico veterinário é supervisionar todas as atividades veterinárias, garantir a qualidade e segurança dos procedimentos realizados e cumprir que não é o que acontece. Então, muitas pessoas são RT e nem conhecem as normas e legislações vigentes, e é por isso que estamos aqui tendo esse tipo de conversa, tá? Lembra que eu falei para vocês que existe ambulatório, consultório, clínica e hospital? Quais são as regras de estabelecimento de cada um? Quando a gente faz essa pergunta para o RT, normalmente ele não sabe. E aí o conselho facilitou a nossa vida, né, Rose? Então, assim, a doutora Rose é uma das por isso. E todo esse treinamento preventivo e cuidados dos estabelecimentos preventivos, e soltou o quê? Soltou um checklist já de todas as regras de estabelecimento que o RT tem que tomar conta e tem que zelar, e separou se é ambulatório, se é consultório, se é clínica e se é hospital. Vocês entendem que não adianta nada eu colocar o checklist aqui
sem eu explicar a diferença entre cada um para vocês, até para vocês entenderem se vocês estão se classificando de forma correta. Então, ok, eu já estou, minha clínica, meu ambulatório, meu consultório está classificado de forma correta, então isso para a gente ser preventivo, a gente já tem que saber se a gente está classificado de forma correta. Estou, Thaís, eu sou RT, eu treino todo mundo, eu zelo por tudo no meu dia a dia, eu estou classificada de forma correta. E agora, o que vão exigir de mim? Aí existe esse checklist. Então, até eu pedi para o Henrique, aqui do conselho, colocar para vocês nos comentários o link que vocês têm a esse checklist, tá? Por quê? Para vocês entenderem, esse checklist, olha, é extenso. Ele não tem só uma folhinha, ele tem mais, né? E esse checklist, ele separa para a gente tudo que a gente precisa, depende do porte do nosso estabelecimento. Então, eu sou RT de um hospital veterinário. Então, eu tenho que entender que eu preciso ter uma recepção, eu preciso ter uma espera, que eu não sou obrigada no ambulatório. Eu preciso entender que se eu sou hospital veterinário, olha lá no atendimento 24 horas dentro desse checklist, se vocês conseguem ver aí. Eu não sou 24 horas ou 24 horas no consultório, eu posso ser na clínica, não é obrigatório, mas eu posso ser, se eu sou uma clínica, e eu sou obrigado a ter atendimento 24 horas dentro de um hospital. Então, esse checklist que eu falo para vocês tem que ser o painel de bordo de todos os RTs de estabelecimentos. Porque ele facilita a vida para a gente fazer um trabalho preventivo de regras de estabelecimento no nosso dia a dia, para a gente se prevenir e se apresentar de forma adequada e não ter aquela visão negativa quando chega alguma fiscalização do conselho, né? Então, esse checklist, ó, ele é extenso, né? Então, ele é muito bem colocado, ele coloca sobre a parte de centro cirúrgico, ele coloca sobre a parte de indução, ele coloca a parte de separa por ambulatório, consultório, clínico e hospital cada tópico. Então, eu quero muito que depois do dia de hoje vocês entendam a separação entre cada tipo de estabelecimento, vocês usem esse checklist de forma preventiva no estabelecimento de vocês, para a gente melhorar a qualidade dos estabelecimentos veterinários. E aí é o que eu falo, não ter medo de uma fiscalização, porque a fiscalização ela está ali só para exigir que a gente trabalhe de forma correta, né? Então a gente tem que ver de forma positiva. E o mais importante é a gente fazer todo dia a lição de casa. Aí a gente tem também, né, divulgado pelo Conselho Federal uma diretriz de responsabilidade técnica, que eu também vou deixar aqui, que a gente tem tempo a fundo em cada coisa, mas instruir vocês que a gente tem estabelecimentos de comércio e serviços para animais, bem interessante, que dá um norte para a gente fazer a nossa função de forma preventiva dentro dos estabelecimentos. E aí me perguntaram, né? Até a professora Regina ali, que trabalha com a gente, trabalha muito com biotério, né? E a gente estava conversando também, por quê? Como transformar esse checklist que existe de pequenos animais, de estabelecimento de pequenos animais, para outros setores, né? Então, hoje, existe uma diretriz para atuação de RT para biotérios. Eu estou deixando aqui também o link, e o Henrique vai me ajudar, colocando sempre o link para vocês também. Mostra para não só de pequenos, para todos a gente tem diretriz de RT já divulgado. E muito legal uma parte que é o quê? Existe os roteiros de visita que o Conselho faz de orientação técnica. Existe um roteiro do Conselho Federal junto com o CONSEA
né, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que ele é muito completo. Então, você fala, vocês estão fazendo isso, mas existe só de pequenos? Existe divulgado pronto só o de pequenos. Mas aí, existe outros roteiros para a gente cuidar de forma preventiva de outros tipos de estabelecimentos. Lógico que eu não vou entrar a fundo, porque não é minha área, né? Mas isso já está sendo conversado internamente, até a doutora Regina é uma responsável do nosso membro de RT, né, Rose, para Isso, ela é de, de deuterista aposentada e ela conhece exata, muito. E só para adiantar um pouquinho, Thais, todas as comissões, ou a maioria delas do Conselho Regional, estão providenciando um checklist exata, dentro de suas áreas de atuação. Então, tem um checklist para alimentos, tem um checklist perfeito. para pesquisa clínica veterinária, tem um checklist para biotérios, e dessa forma, à medida que as comissões vão se organizando, vai tendo os diferentes checklists, justamente por quê? Porque a gente quer orientar o médico veterinário. Ninguém quer fazer a fiscalização para pegar o indivíduo que não está fazendo direito. Não é isso, é orientação mesmo, É tá? isso é perfeito. E aqui eu saí um pouco da minha zona de conforto, que nos exatamente isso. Todas as áreas, todos os setores estão em busca da divulgação dos checklists das outras áreas também, para facilitar essa cartilha, e a gente já tem cartilha diretrizes das maiorias dos setores, né, Rose? Mas principalmente também para acrescentar esse checklist de roteiro aí, de orientação técnica, para todos os RTs trabalharem de forma preventiva, tá? Porque às vezes o que a gente vê? A gente vê muitos casos de RTs que cuidam do seu estabelecimento com as ferramentas que têm, e às vezes, quando sofrem algum tipo de fiscalização, vê que falta alguns aspectos para o estabelecimento ficar ideal, né? Então, o nosso maior motivo aqui hoje é conversar, entender a responsabilidade de ser um RT de estabelecimento tipo como RT, principalmente divulgar para pequenos animais que já existe esse checklist que facilita a vida de vocês para entender o que é importante ter em cada tipo de estabelecimento de pequenos animais, e mostrar para os outros setores que isso também está sendo desenvolvido para outros setores também, né? Mas se a gente ainda não tem o checklist, a gente tem as diretrizes já liberadas, e que é importante a gente conversar um pouquinho aqui, né? Então, eu acho que a minha função hoje era essa, né? Eu falei que eu vim mais para bater um papo do que uma aula. Aqui tá a foto dos meus bebês, né? A Rose conhece, estou com uma bebê de 3 meses, Nossa, recém-nascida aqui, é, lindos. e tem um bebezão de 13 anos. Mas a nossa função aqui, tanto minha quanto a Rose, e membros de comissão de RT, é fazer medição do RT, quando ser RT, trabalhar de forma preventiva dentro dos estabelecimentos, se adequarem aos estabelecimentos. Todos os estabelecimentos precisam seguir normas, seguir regras, seguir condutas éticas, resoluções do seu tipo de estabelecimento. E o que a gente vê é que as pessoas desconhecem sobre o assunto, né, Rose? Mesmo a gente Isso. tendo várias ferramentas que o Conselho, tanto estadual quanto federal, dispõe, né, em sites, nos sites, enfim, nas redes sociais, a gente vê que poucas pessoas atuam de forma preventiva. E às vezes acabam criticando uma fiscalização, que a fiscalização, na verdade, é uma forma orientativa, né? É uma forma orientativa, mas o principal a gente já tem disponível inúmeros trabalhos que a gente tem que nós temos que ser preventivos, cuidar dos nossos estabelecimentos. E aí de pequeno está mais desenvolvido, existe esse checklist que todo mundo que eu converso fala, eu não vi, eu não sei quando que é, Então, mas está disponível e eu quero está que esteja disponível.
cada vez mais, né, Rose? É Isso. claro para os médicos veterinários, disponíveis para os médicos veterinários, transparente para os médicos veterinários, e que todos se adequem para a gente ter estabelecimentos aí de altura da medicina veterinária, porque a gente vê o crescimento da medicina veterinária demais, voando, evoluindo a todo vapor, e os médicos veterinários precisam se adequar a essa evolução da medicina veterinária, né? Então, eu tenho que bater no meu peito e falar: eu sou RT de um hospital veterinário e meu estabelecimento segue todas as diretrizes. Dos Isso é diferentes órgãos, né? dos Dos diferentes diferentes órgãos. órgãos. Exatamente, dos diferentes órgãos, né? Fora que nós somos responsáveis, como a Rose fala, eticamente, juridicamente pelos estabelecimentos que nós estamos sendo RT. Então, não queiram ser RT de estabelecimentos que vocês não atuam, né? Não adianta uma visita semanal, a gente precisa estar cuidando Lá. do estabelecimento. Exatamente. Infelizmente ou felizmente, aí eu não sei, né, adequar de forma correta, mas a gente não tem uma necessidade, como que eu posso dizer, uma obrigação de horas mínimas do RT, né? Antigamente se tinha horas mínimas semanais, hoje em dia não tem, caiu por si, então a gente não tem uma obrigatoriedade de horas mínimas semanais, mas se você não se adequa, você vai ser cobrado por isso, né? Então, é isso que eu queria falar. A partir de outubro de 23, saiu a resolução 1562, uma resolução do Conselho Federal, porque a norma que a gente tinha de número de estabelecimentos e o mínimo de horas que o RT teria que trabalhar era Seis do horas. CRMV de São Paulo. Isso. De São Paulo. Não existia como não existia a norma para o Brasil inteiro, São Paulo fez a norma que ele entendeu ser importante aqui para São Paulo. Agora o federal tirou o número de estabelecimentos, tirou esse limite de distância e de número de estabelecimentos. Em compensação, está explícito nessa nova resolução do federal toda a responsabilidade que o RT tem, inclusive com anotação, o livro de. Oh, meu Deus, Controlados, né? o livro de registro, o livro de controlados, e Controle de temperatura, PG, tudo, RSS. tudo, uma Exatamente. norma enorme, entendeu? Então agora todo mundo tem que fazer. Então São Paulo não pode obrigar o mínimo e o máximo. Só que São Paulo pode fazer? Pode averiguar, ir lá fiscalizar, ver lá se o estabelecimento está de acordo com as normas. Gente, um estabelecimento que se preza precisa de alguém presente. É impossível você apenas assinar a responsabilidade técnica. Você tem que viver o ambiente, você tem que viver as relações entre as pessoas, você tem que fazer a gestão da sua equipe, desde veterinários e não veterinários. Então, gente, você só faz a gestão conhecendo as pessoas e Perfeito. vivenciando o mesmo ambiente, né? Então, gente, é isso. É extremamente importante. Em relação a guias e manuais, esse checklist que foi facilitado, né? A diretoria técnica do Conselho foi que pegou a resolução 1275 e fez o checklist baseado nela justamente para orientar o RT naquilo, Facilitar, né, Rose? isso, para facilitar, para que o serviço dele seja melhor. E outra coisa, hoje em dia, mais do que nunca, além de fiscalizar, o mais importante, o Conselho Regional, o sistema federal e regional tem que orientar o médico veterinário e o zootecnista. Perfeito. A terceira coisa que eu queria dizer, antes que eu esqueça, é que na plataforma do Conselho Regional tem uma aba que fala guias e manuais. Perfeito. Todos esses guias estão lá. Esse checklist está lá, o plano de gerenciamento de serviços de resíduos de serviços de saúde animal está lá, o manual de responsabilidade técnica nosso, embora ainda no nosso conste a limitação de 6 estabelecimentos e o número de horas, isso caiu por terra. Nós estamos revisando este material, tá certo? O São Paulo não pode fazer uma resolução que vá contra o que o federal fala.
certo. Então, gente, olha, vamos para as perguntas, certo? Por enquanto nós estamos falando, não vi pergunta nenhuma. E eu vou defender aqui também uma coisa, gente, que facilitou a nossa vida, e aí eu quero fazer um agradecimento em nome dos RTs para o Conselho, Rose, que agora a gente consegue fazer as renovações online, né? Sim, Antes a gente tinha que parar nossa rotina isso, operacional, ir até o conselho. Hoje está muito fácil, né, para a gente isso. conseguir Mas para isso fazer tudo, a renovação, né, dos o, ART, da o, RT, o da que que, notação. então, o que que foi possível? Foi necessário que houvesse a compra por São Paulo de um sistema, de uma tecnologia da informação, que a gente pudesse poder fazer essas coisas, toda essa prestação de serviço online. Gente, isso faz 4 anos que nós estamos atrás disso, saiu agora há pouco tempo. E lembrar, gente, o RT, ele só dura no máximo 12 meses. Isso. Então, anualmente, vocês têm que ter na agendinha de vocês, eu sou responsável por essa clínica, pela minha clínica. Eu tenho que saber o mês que vence, né, a minha anotação de responsabilidade técnica, eu ser o RT desse estabelecimento, entrar no site e fazer a renovação. Quando a gente faz a renovação de responsável técnico de estabelecimento dentro do prazo de 30 dias, antes de vencer, né? É muito fácil hoje. Você faz online, é super simples. Quando você perde o prazo, aí você tem que ter um pouquinho mais de burocracia, né? A gente tem que pôr o Isso. contrato novamente, mas se a gente está dentro do prazo, a renovação é praticamente automática. É Então, e praticamente. agora, eu tenho quase certeza da informação que eu vou dar. A partir, o sistema está sendo aperfeiçoado para que seja os colegas responsáveis técnicos sejam avisados do vencimento da responsabilidade técnica. Ah, que Essa legal. essa é uma demanda que a TI já está discutindo. Não foi feito ainda porque não se conseguiu ainda. Mas eu vou falar por mim aqui, Rose. Antes a gente acabava vencendo, deixando vencer pela correria do dia a dia, às vezes não se atentar a prazos, mas desde o ano passado, esse ano, pelo menos 2024, eu posso te dar certeza, a gente está recebendo e-mail do conselho avisando a data de renovação. Quando Ótimo. chega perto da data de renovação, nós estamos recebendo um e-mail, naquele e-mail cadastrado no site do conselho, Isso. regional, eles estão mandando, olha, sua anotação de responsabilidade técnica vence nesse mês. Então, Isso, esse ano de 2024 eu recebi esse isso. e-mail. Então, graças a Deus, bem, porque é uma demanda nossa de anos, bem, de anos, Sim, né? isso mesmo. Mas, então, vou pedir para o Henrique agradecer, Muito eu obrigado. agradeço, Thaís, antes de começar as perguntas, viu? Eu agradeço, Thaís, a sua parceria, a sua amizade, o seu comprometimento e o tanto que você é esforçada, né? Então, eu tenho orgulho de ter você na nossa comissão, tá Muito bom, minha querida? obrigada. Queria agradecer o Henrique pela toda a ajuda tecnológica. Queria agradecer a É, doutora Rose pelo convite, é uma honra. E é o que eu sempre falo, né? Eu estou aqui para trazer o médico veterinário comum mais próximo do conselho, né? Então, a gente está aqui para tentar levar informações práticas para ajudar a operação de forma preventiva, né? E para facilitar a vida do médico veterinário que já é tão corrida no dia a dia, né? A gente sabe de todas as responsabilidades diárias do médico veterinário, que não é só o atendimento, que já é muita coisa. Então, a gente está aqui para toda novidade que sair, que facilita a vida do médico veterinário a ser preventivo, nós vamos estar aqui, com certeza, ajudando a divulgar. Quanto mais a gente conseguir atingir com essa divulgação, vai facilitar a nossa rotina, com certeza, viu? Muito pronto. obrigado, Então, doutora. Palestra muito colaborativa, tenho certeza que contribuiu muito com todos presentes. Eu mandei no chat o nosso formulário de satisfação. Enquanto a gente faz as perguntas e respostas, a mesa redonda, quem puder ir respondendo, dura 3 minutinhos e ajuda a gente a saber o que melhorar, o que fazer no próximo evento, tá bom?
Eu tentei fazer um bate-papo rápido. O Henrique me falou que agora a gente tem que ser tipo TikTok, né, Henrique? É, tem que ser um Isso, Muito minutinho. rápido, exatamente. Trazer as isso. informações principais para não atrapalhar a rotina do médico veterinário. Então, outra coisa, Muito Thaís, bom. descompartilha a sua tela Tá para a bom. gente fazer as perguntas, Combinado. para a gente responder as perguntas. Posso fechar Perfeito. aqui, Henrique? Pode, doutora. Eu consigo interromper o seu compartilhamento. Ah, pode interromper, então. Pronto, Perfeito. Pronto. pronto, sim. Ó, a Aí tá primeira bom. pergunta é da Márcia. Ela perguntou se tem um contrato padrão ou é realizado pelo médico veterinário. Thaís, responde, depois eu complemento. Existe, né, até no site do Conselho Regional, quando a gente coloca sobre RT e ART, tem lá a renovação ou solicitação de novo estabelecimento, ele dá um modelo de contrato já, É um modelo. exato, ele dá um modelo de contrato que pode ser usado ou você pode fazer de forma específica no seu tipo de estabelecimento. Mas isso existe. Acho que todo mundo tem dúvida, às vezes também tem clínicas pequenas que não têm muito acesso a essa parte jurídica, então não precisa se preocupar com isso. O conselho tem, quando você entra no site do conselho e você coloca lá renovação de RT, né, com as normas do RT, ele te dá um modelo de contrato que você pode utilizar ele, sim. Já dá todos os documentos necessários para fazer e lembrar que é anualmente, tá, gente? Então, você tem uma clínica há 12 anos e você não faz isso anualmente, é sinal que não tem RT mais no seu estabelecimento. Então, precisa ser feito. Próxima pergunta. Perfeito, doutora. A Silvia perguntou: Boa tarde, sou médica veterinária concursada em uma universidade pública. Após assumir, solicitaram que eu assumisse como RT. Apesar de não constar no edital do meu concurso, eu tenho sido RT há vários anos, sem acréscimo algum no meu salário. Questionei a coordenação, porém eles disseram que faz parte das minhas atribuições como médica veterinária, mas não consta no meu rol de atividades. O que o CRMV recomenda? Bom, essa eu vou responder, tá, Thaís? Olha, Essa é pelo conselho. não, é porque é assim, gente, precisa ver se no edital, o que está escrito no edital, porque isso é uma moda que todo mundo faz, de obrigar o indivíduo que, por ser médico veterinário, está numa instituição X, que ele também seja RT. Se ele for RT, ele tem que receber um salário à parte disso, tá? E é uma responsabilidade enorme, tá? Então, o que eu recomendo? Que você vá ao Conselho Regional, marque uma consultoria com o nosso advogado, que a gente vai conversar. Me chama, se quiser que eu vá, que eu esteja presente, eu vou, conversando com a nossa assessoria jurídica e vai te orientar o que fazer. Mas ninguém pode te obrigar a assumir a responsabilidade técnica, primeiro, se não estiver no seu edital, e segundo, muito menos sem pagar os seus honorários à parte. Na página 13 do Manual de Responsabilidade Técnica, no começo do manualzinho, na parte de orientações gerais, está escrito ali que a assunção da responsabilidade técnica não tem nada a ver com a prestação de qualquer outro serviço de clínica, cirurgia, o que quer que seja. Exato. Entende? Tá? E também pela internet, aquele gráfico que eu coloquei é uma média de cobrança, né? Então, Isso. também pode guiar vocês um pouquinho também. Perfeito, doutora. A Radassa perguntou: veterinário em sobreaviso, mas não presente na clínica, já está em contrário à resolução? Depende. Se for hospital e clínica veterinária 24 horas, ele tem que estar presente lá. Não é de estar de sobreaviso, certo, Thaís? Certo, é assim. Clínicas, elas podem ser ou não 24 horas. Se elas forem, elas têm que ter médico veterinário responsável. Esse Não, presente ali. presente, desculpa. Esse tal de interno bicho e fica com o enfermeiro ou com o auxiliar não existe. É exercício ilegal da profissão, tá? Quem Perfeito. cuida de animal é médico veterinário.
Se eu sou 24 horas, tem que ter, pode, não precisa ter um número de veterinários, mas um veterinário responsável, você pode ter auxiliares, mas um veterinário responsável você tem que ter no estabelecimento, que é isso que pede. E para ser hospital, precisa, é obrigado ser 24 horas com veterinário tempo integral. Tendo um, ok, mas um precisa. Agora, esse negócio que a gente vê no dia a dia, de internar, cobrar do tutor internação e ficar auxiliares veterinários com o animal, isso não procede. Perfeito. A Silvia que comentou sobre CRT na universidade pública, ela Hum, complementou que mora no interior de São Paulo. Como hum. poderíamos conversar com o advogado do CRMV? Você passa o meu contato, Henrique. Passa o meu Passa, doutora. contato para ela, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Uhum. Ela fala comigo e a gente marca Online também, né? uma consulta online, a gente dá um jeito, Perfeito. tá? Uhum. Tá bom. A Tatiana perguntou: e quando trabalha como RT de biotério em universidade e tira férias? Tem que ter o RT substituto, bem. Uhum. Não pode, tem que estar previsto, porque se você é a única responsável naquele estabelecimento, você tirou férias, tudo que acontecer na sua ausência, você também responde. É isso. Então, você obrigue, não, você tem que saber daquilo que você pode fazer para que você possa solicitar à instituição que tenha alguém para suas férias, para se alguém ficou doente, tem que ter a figura do corresponsável. No Manual de Responsabilidade Técnica nosso de São Paulo, logo no início de orientações gerais, tem lá essa explicação certinha. E aí eu complemento da Rose. Se você é a única RT, né, do estabelecimento, você é responsável nas suas férias também. O que acontecer durante suas férias, você é quem está sendo responsável pelo contrato de um ano, né? Você pode colocar até um ano, mas se você colocou o período de um ano, você precisa né, ter outra pessoa responsável nas suas férias, porque senão você responde por isso. Perfeito. A Carla perguntou: unidade de vigilância de zoonoses é considerado estabelecimento veterinário quando possui canil e gatil? Sim. É considerado ambulatório, né, Rose? Sim, sim, existe. Tanto que existe um capítulo específico no manual aqui de São Paulo sobre unidades de vigilância em zoonoses. Tanto que a palestra do mês passado, que foi no dia 1º de maio, aliás, se não me engano, não, 1º de maio não, Foi trinta dia e um de 30, abril, 30 de 30 de abril. abril, que não tem 31, dia 30 de abril, o doutor Mário Ramos deu essa palestra maravilhosa, está gravada no YouTube. Assista essa palestra. Uhum. Você vai ver todas as orientações que ele dá a respeito disso. E mais ainda, o tanto de perguntas que teve. Então, o Verdade. canil, o gatil, e ele te orienta um monte de coisa. Se você tiver mais dúvidas, você também fala comigo e nós vamos marcar uma reunião online com ele também. Né, Thaís? Sim, e tem, além disso, né, a gente não falou muito sobre ambulatórios, né? Os ambulatórios, eles são considerados ambulatórios quando a gente presta atendimento básico para um órgão fechado, né? Então a gente não vende consulta, mas a gente tem um ambulatório dentro de um estabelecimento, de uma empresa, né? Então eu não faço serviços externos, eu só atendo animais daquela instituição, né? Então, aí é considerado como ambulatório também, né, Rose? Sim. Sim, com certeza absoluta. E outra coisa, e as prefeituras, elas têm que ser, as unidades de vigilância de zoonose, as prefeituras, porque tem muitos locais ainda que tem o centro de controle de zoonose, uma confusão danada. Mas, assim, a estrutura que tiver de prestação de serviços à saúde dos animais tem que ser correta, tem que ter lá o veterinário, tem que ter a instalação adequada, se é para um, tem que ser para todo mundo. Não é porque a prefeitura é o estado que vai ser diferente. Uhum. Perfeito, doutora.
A Márcia perguntou: onde encontro o checklist para animais de produção? Então, não tem esse checklist ainda, viu? Uhum. Essas são, justamente, a gente está indo atrás. O que que tem mais hoje em dia? As áreas de maior atuação, gente. Então, quais são? Era a parte de pequenos animais, todos hospital, clínica, ambulatório, e a parte de alimentos é o que tinha mais. Agora conseguimos fazer para biotério, conseguimos fazer para pesquisa clínica veterinária. Você Uhum. imagina, se as instituições não têm um local adequado, você imagina uma unidade privada que faça pesquisa clínica veterinária. Então, devagarzinho nós vamos indo, mas isso já está na nossa mira há muito tempo, viu? Não está esquecido, não. O ideal é ter um checklist de todo tipo de instalação ou em que o médico veterinário atue como responsável técnico. Uma das coisas que a gente pode utilizar, responder, como chama a pessoa que perguntou, Henrique? Foi a Márcia. Márcia, Márcia, é uma das coisas que a gente está pensando aqui, enquanto isso não ficar pronto, você entra em contato com o conselho, fala qual tipo de estabelecimento que você atua, e aí a gente consegue, com as responsáveis das vistorias, né? Eles têm querendo ou não, um roteiro fiscalizatório, né? Então a gente pode utilizar eles por enquanto, não é uma coisa oficial, né, Rose? Eu acho que só para você saber se está adequada, se falta alguma coisa, mais orientativo, isso, né, Rose? De uma forma isso, informal, assim, para te ajudar, enquanto não sai sim. o oficial. Isso. E outra coisa, gente, que é uma coisa que o Conselho, o CREMESM, o Conselho Regional de Medicina, os médicos sempre questionam qualquer dúvida, eles solicitam um parecer do Conselho. E eu falo isso há muitos anos já. O médico veterinário que tiver uma dúvida em relação a qualquer coisa, mande um e-mail, faça uma consulta para a diretoria técnica. Eles vão responder vocês, porque aí vocês têm amparo legal. Vocês vão dizer, olha, os meus pais, o meu conselho regional me orientou a respeito disso. Uma outra coisa que também ninguém procura, na nossa plataforma tem o perguntas e respostas. 90% das dúvidas de todos os veterinários estão respondidas lá já. Mas, gente, ninguém lê, ninguém procura, ninguém lê, tá tudo ali. Por isso que a gente quis mostrar esse checklist de pequenos, né? Porque as pessoas acabam não indo. É Isso. muita informação, é muita rotina. Não, a E pessoa quer a informação gente rápida, né? e a gente quer divulgar o máximo possível. Então, conforme for saindo os outros checklists, é importante vocês saberem o que está acontecendo, né? O tipo de estabelecimento, as regras, e conforme vai saindo, a gente tenta aí fazer a divulgação, lógico, o máximo possível. Perfeito. Em relação sobre isso, a Oriana perguntou onde pode encontrar checklist para alimentação. Se tem. Não tem ainda, Não. não E tem. para unidade de vigilância de zoonose, a Carla perguntou. Então, justamente isso está sendo providenciado. Ainda não tem especificamente como tem essa que a Thais acabou de apresentar, como tem a de pesquisa clínica, como tem a de alimentos. A de alimentos, não, a de inspeção de produtos de origem animal. É isso mesmo, tem sim. Uhum. No nosso manual de responsabilidade técnica. Perfeito, doutora. Daí, se você quiser depois, Rose, passar para ela também, onde está isso no manual, acho que facilita ali para No ela. manual, tá. Eu vou ver. Tem a parte, no manual, é por área, né? Tem a parte de alimentos, tem várias áreas. Ah, e tem, precisa ver se não tem nada federal também, que se não me engano, as diretrizes para alimentos saiu no federal também. Precisa ver, porque, gente, isso saiu agora em outubro, viu? Por isso que a gente não sabe direito todos, né? Mas saíram três ou quatro áreas.
Perfeito, doutora. A Luísa perguntou: é possível constituir MEI para prestar serviço de responsabilidade técnica? Não ser funcionário do estabelecimento, e sim prestar serviço como PJ. Thaís, responde você que essa eu não sei. Eu acredito, eu não, é assim, para a gente ser MEI, não basta ser, é que tem diferença sobre Então, ser PJ e sobre ser MEI, né? É, para ser PJ, eu acredito que sim, porque você não está todo dia no estabelecimento, às vezes você fecha contrato de horas apenas, então, ok, ser PJ. Para ser MEI é outra coisa. A MEI ele tem certas classificações de atividades. isso. E a veterinária não está Não, e a inscrita nela. veterinária não tá. Tanto que tem veterinários que atuam como MEI, eles se classificam como ou consultor ou como banho e tosa, porque veterinário não é uma atividade de MEI. Então, PJ é uma coisa e MEI é outra, tá? MEI, que é um microempreendedor ali, MEI tem taxas, tributos muito menores do que o PJ, por isso que todo mundo tenta fazer MEI. Mas, infelizmente, a nossa classe de prestação de serviço veterinária não está classificada dentro da MEI. Então, a gente tem que abrir empresa e prestar serviço como PJ. Eu posso ser PJ se eu poder controlar a minha escala, né? E não ser todos os dias, todos os horários, e eu ser dono da minha escala, e eu poder prestar serviço para outros lugares. Eu posso ser PJ sim, eu não preciso ser CLT. Agora, MEI, essa atividade não está classificada dentro da MEI que a gente tem vigente. Então, seria mais enquadrada como PJ, e para isso você teria que abrir empresa. Perfeito, doutora. Karim perguntou: considerando que a resolução federal revogou a carga horária por atividade, podemos entender que essa informação não é mais necessária para preencher a ART? Obrigada. Eu creio que sim. Eu creio que sim. É uma informação obrigatória. Eu vou falar aqui. Então, então, mas é porque ainda não foi adequado os termos que estão É, o que que eu na online. o que que eu interpreto? Que ali tem um campo obrigatório que você é obrigada a colocar as horas que eu estou atuando naquele estabelecimento, mas não existe uma hora mínima, tá? Ah, Ou sim. são coisas diferentes. Antigamente existia 6 horas lá semanais, né? Hoje não tem mais a hora mínima. Então, você falar, se você quiser fazer 1 hora semanal, você vai pôr 1 hora semanal. Não existe mais a regra mínima, mas você tem que também comunicar ali no momento Quando estará lá? quando estará lá. Quanto tempo você está disponível para esse estabelecimento? Isso é você tem que colocar de forma automática, senão nem vai, né, para o próximo passo ali, quando você preenche os campos. Mas não existe mais uma regra de horas mínimas. Então, se você quiser por 1 hora, você vai colocar 1 hora semanal. Só que aí eles vão te cobrar que dentro dessa 1 hora semanal você tem que dar conta de responder ética, administrativamente, tecnicamente por aquele estabelecimento. Hum, Perfeito, doutora. A Jaqueline perguntou: boa tarde. Quando um estabelecimento não se enquadra como hospital, por não ter isolamento para infecto, precisa alterar para a clínica? Existe estabelecimentos, agora eu vou responder, Rose. Pode responder. Existe estabelecimentos de hospitais veterinários que não têm área de infecto. E aí eles têm que encaminhar os pacientes. O que tem é o quê? Se você tem área de infecto, a área de infecto tem que seguir padrões pré-estabelecidos. Se você não tem área de infecto, você pode encaminhar e mostrar que você tem algum estabelecimento parceiro que você encaminha esses animais, até porque você não tem, às vezes, um local específico para fazer infecto. Isso acontece com a nova realidade dos hospitais. Eu tenho um hospital que tem área de infecto e a gente recebe encaminhantes de outros hospitais que não possuem a área de infecto contagioso, tá? Então, isso pode. Quando eles chegarem para vistoriar o seu hospital, eles vão falar o quê? Essa é a área de infecto? Então, essa área precisa seguir as normativas adequadas desse estabelecimento. Se você não tiver essa área, você verbaliza isso. Eu não tenho condições de atender infecto, então eu tenho um hospital parceiro X que, quando vem infecto, eu
eu encaminho. O que não pode acontecer é você dizer que não tem infecto e quando eles vistoriarem, aparecer uma plaquinha de um animal com parvovirose, né? Então, isso você vai ser cobrado por isso. Mas então você tem que ser transparente, e aí tudo bem, a gente se adequa ao que tem. E principalmente também, gente, porque hoje 99,9% dos fiscais são médicos veterinários, com um novo concurso. Há uns anos atrás não era assim, tá certo? Então, são médicos veterinários, então eles vão saber, eles recebem treinamento, eles se capacitam, se atualizam, então eles estão plenamente capacitados para entrar no estabelecimento e ver fluxo e tudo. E eu vou, atualmente, existe bairros, eu vou falar por São Paulo, né, capital. Existem bairros mais ricos em São Paulo que não tem rotina de infecto. Então, não vale a pena para eles separarem um espaço, se adequar, porque ele não tem essa rotina de infecto. Então, às vezes, é um infecto, nem sei lá Cada, quanto tempo, então é mais fácil ele ter uma clínica da região parceira, que ele encaminha esse paciente, às vezes, do que ele se adequar a essa realidade. isso, perfeito, Uhum, perfeito. perfeito. A Laira perguntou: Boa tarde, poderia esclarecer sobre a responsabilidade técnica de eventos de animais egressos? Exemplo, rodeios. Bom, então eu vou falar o que eu sei a respeito disso. Se você souber alguma coisa, Thaís, você fala. Então, a responsabilidade técnica toda aglomeração de animais tem que ter um médico veterinário responsável técnico. Esse responsável, ele responde durante a realização do evento, tá? É isso agora. Os animais egressos do evento, na minha opinião, são dos veterinários, das outras, do dono do animal que tem um veterinário. O responsável técnico é só durante o evento. Vou falar também, ajudar a Rose aqui, ó. Né, dos questionamentos que se retirou as horas mínimas do médico veterinário RT foi exatamente isso, porque existe eventos que são temporários, né? Eu tenho um rodeio que vai durar 4 horas, sei lá, 6 horas, uma vez só no ano, né? Então, e eu vou ser RT desse evento. Então, quando eu sou RT desse evento, eu sou responsável por todos os animais e por toda a parte de responsabilidade técnica veterinária durante o evento. O que acontece com esses animais fora desse evento, aí é responsabilidade de Do cada dono, evento do que dono do. o animal, exatamente. Agora você vai ser responsável pelo estabelecimento em si, pelo evento que está acontecendo, né? Isso é uma grande discussão, né? Hoje, Isso. porque como a vaquejada caiu, né? No Brasil existia o rodeio, a vaquejada caiu, foi vista como maus tratos e é proibida. Hoje os rodeios ainda existe muito questionamento judicial pelos rodeios, porque fica naquela linha tênue de ser cultural, um evento da cultura da região, e entre algumas pessoas que classificam também como maus tratos, né? Então, existe toda uma repercussão em volta de rodeio, mas o rodeio também é muito lucrativo para as E cidades, agrega muito agrega, valor para a é cidade. lucrativo e culturalmente muito forte também em algumas regiões. Então, acredito que por isso que cai a vaquejada, mas não cai o rodeio. Hum. Sobre esse tema, a Laira complementou. No caso de evento para animais egressos, rodeio, o médico veterinário responsável técnico deve ser habilitado para emissão de GTAs? Olha, o animal para chegar no rodeio, ele já deve ter vindo com o GTA de alguém, certo? É, o RT, o responsável técnico pelo rodeio daquele evento, necessariamente não precisa ser habilitado para emitir GTA. Concorda, Eu Thaís? concordo. E se você não é habilitado, eu acho que você vai assumir um rodeio, eu acho que você pode pôr isso de premissa. Aqui só chegam animais que já chegam com a Com documentação GTA.
Com a documentação em ordem. Exatamente. Justamente, o Então, RT vai verificar essa documentação. exato. Então, eu cuido do planejamento do rodeio, né? Eu sou responsável pelo rodeio, eu, não, eu cuido do planejamento. Todos os animais que chegam para mim e que durante o evento vão ser sobre minha responsabilidade, eu só vou admitir os que já tenham a documentação correta. Se você está admitindo animais que não tenham a documentação correta, vai virar responsabilidade sua durante o evento, né? Então, você pode não fazer o documento, mas exigir que os animais já venham com o documento. Isso. Perfeito. Esclareceu? Acredito que esclareceu, doutora. Tá bom. E acredito também que esclarecemos todas as dúvidas. Doutora Thais, muito obrigado. Fique à vontade para as suas considerações finais. Tiramos Tá. todas as dúvidas? Sim, Então, é com sim. muito. Perfeito, ela falou que sim. Então, é com muita alegria que eu queria passar esse checklist para facilitar a vida das pessoas, dos médicos veterinários que atuam como RT de pequenos, dizer que as outras áreas estão sendo desenvolvidos novos checklists, e não adianta também ter todo um trabalho de desenvolvimento de checklists se essa informação não chega aos RTs, né? Então, essa era a nossa função hoje. É um bate-papo para mostrar que está sendo desenvolvido, que a gente já tem pronto, e usem e abusem desses documentos para facilitar a rotina, para a gente cuidar de forma preventiva dos estabelecimentos, para a gente melhorar a qualidade dos estabelecimentos veterinários e para facilitar também a vida operacional dos RTs. É isso, se eu acrescentei, né, uma gotinha de informação no coração e na cabeça de quem dos RTs que estavam assistindo, essa é a minha finalidade. Agradeço de coração, agradeço a Rose pelo convite, agradeço o Henrique por todo o suporte. Estou disponível sempre para qualquer dúvida. Então, gente, da nossa parte, nós é que agradecemos, Thaís, a sua contribuição. Agradeço a Renata, o pessoal da TI, o Henrique, e agradeço os colegas que tão carinhosamente nos acompanharam, e a gente percebeu que eram pessoas interessadas, né? Fizeram inúmeras perguntas de todas as áreas. E eu queria lembrá-los que eu sou presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica e qualquer pessoa que quiser me procurar a qualquer horário no Conselho Regional, ligar para mim no meu WhatsApp, por favor, precisar de qualquer orientação, eu estou às ordens, sempre. Tá bom, gente? E não esquecer nunca que o conselho é de todos, tá? O que que a gente quer? Fazer a medicina veterinária e a zootecnia ocupar o lugar na sociedade que lhe é merecido. Por quê? Nós cuidamos da saúde única e a gente precisa ter orgulho de ser médico veterinário, tá? Orgulho. É isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço de coração. Bom dia para todos, viu? Tchau.